Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Meu nome é Paulo Lima, você está no canal A Arte de Viver. Estamos fazendo um ciclo de estudos, vamos assim chamar, sobre o Código de Jesus. Todo esse trabalho ele é baseado no livro de mesmo nome, O Código de Jesus, de John Randolph Price. Não só nele, na verdade eu uso parte das referências que ele traz, mas como vocês podem ter observado nos vídeos anteriores, eu acabo inserindo outras concepções, outras ideias, para que o trabalho fique mais grandioso, que ele fique maior. E que, de alguma maneira, possa tocar a sua alma, impulsionar você a fazer algum tipo de movimento no sentido de ativar o Código de Jesus dentro de você, que é aquela frase inicial do primeiro vídeo: eu sou como Jesus. Agir como Jesus Cristo, pensar como Jesus Cristo e viver uma vida plena, em abundância, em fartura, e ser de fato um representante de Deus na terra, um representante da força divina que atua tocando os nossos corações diariamente. Hoje o nosso estudo é Entenda a imortalidade. Como que a imortalidade inicialmente física, tanto que nós tínhamos seres que duravam, pelos próprios relatos bíblicos, 1000 anos, mais de 1000 anos, e depois nós perdemos isso e praticamente trocamos uma vida de 1000 anos por 10 vidas de aproximadamente 100 anos. Quais foram os impactos que isso causou na nossa consciência, na nossa evolução, e como que isso se reflete nos dias atuais, através do exercício de domínio que as instituições que são mais poderosas financeiramente acabam imputando ao nosso cotidiano. Há uma necessidade forte de desenvolver convicções, certezas. Essas certezas só se adquirem na prática, exercitando no seu cotidiano aquilo que você está estudando. A teoria, ela é importante, pois ela fundamenta, ela nos possibilita desenvolver um racional, uma intelectualidade que nos auxilia. Mas associar a teoria com a prática no cotidiano deve ser o nosso foco, deve ser o nosso direcionamento. Hoje nós vamos falar, como eu já disse, sobre a imortalidade da alma. No início, e aí eu vou me reportar novamente ao livro de Pai Malaquias, O Reino Místico de Deus, ele nos conta naquele livro, que ainda está em análise na editora, ele nos conta que no princípio, lá nos primórdios, ou seja, no princípio da consciência dos seres vivos e não de Deus, porque Deus, por sua eternidade, não tem princípio e nem fim, ele impregnou o ventre sagrado. E através da impregnação desse ventre sagrado, através do som, através do verbo, para quem teve a oportunidade de ver o ciclo de estudos de Pai Malaquias, pode voltar, está aí na playlist, o ciclo de estudos do Reino Místico de Deus, vai lembrar que ele impregnou o ventre materno através do verbo. No princípio era o verbo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Às vezes, algumas pessoas podem interpretar essa passagem, e eu gosto muito do Evangelho de São João, para mim é o mais místico dos evangelhos. Ele pode interpretar isso como um Deus separado, porque se o Espírito dele pairava sobre as águas da eternidade ali, ele é um ser separado, porque se ele pairava sobre algo, significa que ele não é uno com aquilo. Na verdade, o evangelista usa na minha forma de compreender isso, e certamente não é a única, ele usa isso como uma metáfora,
como uma licença poética, para que os homens, os humanos daquela época, pudessem compreender, ou pelo menos ter uma ideia de como foi esse processo de criação. O Espírito de Deus é a totalidade. O Espírito de Deus permeia todas as existências. Como nós vimos na aula anterior, está impregnado, é imanente ao ser. Está impregnado nas nossas células, nas nossas moléculas e em tudo o que há. Como nós pudemos observar no vídeo anterior, Deus é essa totalidade. Ele é o tudo. Não existe nada que não seja Deus. Sem Deus, nada existe. Tudo está efetivamente conectado a Ele, ligado a Ele e é uma parte dele. O seu amor, ao emanar as centelhas divinas, os 7 primordiais, depois mais 5, gerando 12, que são os 12 anciões do tempo, os 12 guardiões do tempo, e depois, numa sequência, cada um desses 12 começaram a gerar novas centelhas divinas. Mas todas elas são sementes com a mesma genética, vamos assim dizer, do próprio Deus, do próprio Criador. No início, como eu dizia, na Atlântida, por exemplo, antes da Atlântida, os seres humanos já tinham esta conexão, este caminho aberto. Eles se relacionavam com todas as dimensões de maneira aberta, de maneira direta, de maneira objetiva. E viver 1000 anos era apenas um detalhe na existência de cada um deles. Por isso é que pouco, segundo constam os registros ocultistas, os registros das escolas místicas, pouco havia nascimentos, porque você tinha seres que perduravam por quase uma eternidade no mundo corpóreo, na densidade, ainda que mais rarefeita do que nós vivemos hoje. E este campo de centelha divina criada à imagem e semelhança do Criador, e vamos lembrar, a imagem e semelhança do Criador, criamos o homem à nossa imagem e semelhança, não significa uma forma humana. A forma humana foi definida a posteriori, ou seja, a forma humanoide foi definida a posteriori para ser utilizada na densificação, na matéria. À medida em que a consciência descia e, por seu livre-arbítrio, por suas dúvidas, resolvia experimentar novas dimensões existenciais, ela foi densificando, e para que ela pudesse ter uma existência, ela precisou de um corpo, seja de carbono, seja de outra matéria que exista no universo. Aqui neste plano da Terra, como nós já vimos, nós temos estas divisões do plano da deidade, ou seja, a totalidade, o Éden. Temos um plano inferior, mas ainda para nossa referência superior, que é o astral superior. Abaixo desse astral superior nós temos o astral inferior, ainda no campo etéreo. Depois nós temos o astral térreo, que é onde nós vivemos, onde nós temos uma percepção existencial. E temos mais para baixo ainda, ou seja, mais densificado, um outro astral. E também, naturalmente, nessa convivência de 1000 anos ou mais que esses seres tinham naquela época, você tinha a convivência natural do ser humanoide com todos os elementais da natureza. Sejam os gnomos, os silfos, as ondinas, as salamandras, os elementos diversos, os elementos água, fogo, terra, ar, todos eles estavam ativos e atuantes na concepção daqueles seres que viviam naquele tempo. A consciência humana, aqui já falando dos tempos de Atlântida, de Lemúria, do reino de Mu e antes, já há registros de experiências de agrupamentos humanos que vinham
de milhões de anos atrás. Este campo energético, esse campo de consciência, ele estava completamente aberto e a comunicação entre os seres superiores e inferiores era direta, sem intermediações como hoje nós necessitamos. Passado um determinado tempo, em função da densidade humana, estes seres da dualidade que aqui já conviviam começaram a impactar a consciência humana de tal maneira que ela começou a se desviar dos desígnios superiores e começou a aceitar a influência dos obscuros que queriam dominar esse sistema. Neste mesmo tempo, fora do sistema da Terra, em Órion, em Sirius e Capella, enfim, outros sistemas, as guerras de consciência já estavam acontecendo muito forte, de maneira muito intensa. E havia um desejo, havia uma necessidade de tentar, na consciência desses obscuros, de tentar dominar o planeta Terra por conta das suas riquezas e dos seus produtos que poderiam daqui ser saqueados. Por exemplo, como o ouro. O ouro é um metal que ele é utilizado para diversas construções, vamos assim dizer. E essa influência e o passar dos anos fez com que os seres que aqui estavam, que já tinham um domínio e vivendo no esplendor da conexão com a divindade, com o ser divino, elas começassem a voltar para o plano astral. Então, começou a ter o advento do desencarne. De uma vida de 1000 anos, passamos a ter vidas corpóreas, que começaram a reduzir o seu tempo na Terra e, em função do fechamento da consciência, desta tela atômica que foi colocada para impedir a conexão direta, até como proteção para os humanoides, ela avança. A única forma dela se conectar diretamente com o plano maior era através do desencarne, ou seja, da morte do corpo físico. Ela passaria novamente a se conectar com o plano superior, com o plano astral, retornaria à sua casa e a partir desse retorno ela se conectaria novamente com a divindade e iria voltar ao ciclo de nascimento a partir do momento em que ela necessitasse desenvolver alguma missão, alguma atividade aqui neste plano ou para quitar dívidas que eventualmente ela tenha adquirido em sua existência anterior. Ao se conectar com este plano da Terra, ela teve a sua consciência fechada e os humanos passaram a precisar, num dado momento da sua história, daquilo que nós aprendemos a chamar de profetas. Hoje em dia, os médiuns. Esses profetas que conseguiam estabelecer, por ter os seus canais dos corpos sutis mais abertos, elas conseguiam se conectar com os planos maiores e traziam desses planos maiores as instruções para a continuidade da obra de Deus aqui nesse plano. Houve um tempo que, segundo alguns ocultistas, não está nesse trabalho do John Price, Deus havia entendido que não necessitaria mais da humanidade. Então nós temos registros desse advento ou desse evento através da Arca de Noé, através dos dilúvios registrados por tantas e tantas civilizações. Mas teve em particular uma civilização que já era altamente desenvolvida na eternidade, que se condoeu, vamos assim dizer, desta humanidade, desta população que aqui estava.
e resolveu proteger a humanidade e dar-lhe a possibilidade de escolher o seu próprio caminho, e que não houvesse uma extinção total da raça humana ou dos humanoides aqui colocados. E esta civilização, ela é hoje reconhecida como os sirianos, o povo de Sírios. Estes sirianos, que são seres interestelares, que atuam hoje em dia com muita força através de suas naves para dar um redirecionamento à consciência humana, eles atuaram fortemente há milhões de anos atrás para que nós pudéssemos nos desenvolver e dar continuidade à obra de Deus. Os humanos eram apenas energias a serem consumidas, criados para serem energias para serem consumidas. No entanto, a ação desse povo, em conjunto com os geneticistas de Orion, que tinham uma dualidade estabelecida, que uma parte destes povos de Orion queriam o domínio da raça humana e escravizá-la completamente, e outra parte, absorvendo a consciência siriana, resolve manter a ordem e dar a possibilidade dos seres humanos escolherem o próprio caminho e escolherem a forma de retornar ao Criador através do ciclo de encarnações. É importante que nós tenhamos essa consciência. Eu sei que esse tipo de discussão, ele foge um pouco dos padrões daquilo que nós aprendemos ao longo dos milênios, principalmente nos últimos 3.000 anos, através das religiões que foram implantadas no planeta. A grande maioria dessas religiões nasceram para exercer domínio sobre a consciência humana, para exercitar o poder, para exercitar a aplicação do medo, porque através do medo cria-se uma energia muito grande, cria-se consciências aprisionadas que vão obedecer a todos os comandos que forem direcionados. Esse é um ponto importante que nós precisamos registrar. Ter a consciência apenas de que nós somos eternos e que vivemos um ciclo de nascimento e morte até que, num dado momento, a nossa consciência, uma vez tendo eliminado todos os karmas, consegue ascensionar, não é suficiente. Porque isso implica, em muitas oportunidades, um certo comodismo, e muitas pessoas, no seu desenvolvimento, acabam esperando do céu a chegada de alguém, de algum avatar, de um mestre, de um messias que irá salvá-la, que irá resgatá-la deste mundo e levá-la para um lugar, em tese, melhor. Veja, os avataras, eles têm vindo ao sistema da Terra há milhões de anos. A cada época, dado o nível de conscientização da humanidade, um determinado ser é enviado para elevar, dar um salto nesta consciência e fazer com que a população, ou a grande maioria da população, possa ir com ele, se elevar no mesmo padrão de sintonia que ele. Agora, como é difícil aplicar isso? Não é verdade? Se nós pegarmos alguns pequenos exemplos, nós vamos observar que a humanidade, ainda presa a esse universo do domínio através do medo, eu fico falando isso, mas dá a impressão que eu estou redundando, mas é necessário. Ainda presa a esse sistema de domínio, de submissão completa a dominadores que sugam as energias de cada um de nós, ela se posiciona e fica aguardando, fica esperando, como uma massa de manobra de fato. Veja,
o exemplo de Confúcio na antiguidade. Com sua sabedoria, ele traz informações fundamentais e essenciais para a humanidade e é absorvido por uma parte quase que infinita. O shintoísmo, quando foi originado da mesma forma, traz sabedorias que se perderam ao longo da existência. O taoísmo, da mesma maneira, pela primeira vez ele mostra com um gráfico, através daquele Teiji, aquele símbolo do Yin e do Yang, que nós somos uma unidade. Que nós, aquilo que eu sou, o Criador é. Essa integração do ser demonstra a unidade dessa consciência. Se nós formos ao Egito, tantos foram os faraós, existe um Egito que os místicos chamam de Egito antes do tempo. Antes do tempo contado, antes das dinastias. E esse Egito antes do tempo era regido por seres que vieram da Atlântida, vieram de Lemúria, depois da implosão, da hecatombe, do final. E naquele instante eles criam o conceito de uma civilização que vai extrapolar a sabedoria comum e legando ao futuro registros fundamentais para que nós tivéssemos a capacidade, não só neste tempo, mas em outros anteriores e também no futuro, de entender e compreender a presença do Criador em nossas existências. É profundo este trabalho. Só voltando um pouquinho, e eu já vou avançar, porque senão vai ficar longo demais o vídeo. Voltando um pouquinho no tempo, quando Atlântida, Pai Malaquias, através do livro O Reino Místico de Deus, diz: quando Atlântida foi implodida, e depois a gente entra em mais detalhes sobre essa implosão, pouco antes, todos os registros de consciência ali existentes foram armazenados nos mais variados tipos de materiais. Placas de aço, placas de ouro, pedras, papiros, uma infinidade. E foi disperso pelo mundo em várias localidades. Para o Tibete, o espelho do mundo, você tem bibliotecas gigantescas com essas informações que sequer foram pesquisadas, sequer são consultadas. Você vai para o Egito, você tem os registros através das pirâmides, para a Suméria, ainda tem os registros grafados em pedra para que todos possam compreender. Aqui no Brasil, na Amazônia brasileira, muito mais do que Ratanabá, como o Urandir coloca, existem pirâmides gigantescas que estão enterradas, uma população de milhões de pessoas que viviam aqui e que está tudo oculto. Os registros dos maias, dos astecas, dos incas, dos quechuas, todos eles são registros da antiguidade. Se você vai na Ilha de Páscoa, também você tem registros específicos. Há um lugar pouco discutido que foi uma civilização grandiosa. Para mim, isso foi uma certa surpresa. Quando eu comecei a receber essa canalização, que é a Etiópia. A Etiópia de hoje não é nem sombra do que foi o Reino Negro da Etiópia. Negro no sentido de pessoas com a pele preta. Porque foi uma das maiores civilizações com reis que compreendiam completamente o quadro da existência atemporal e que dimensionalmente se conectava através dos seus guias, dos seus profetas da época, com o plano superior e transmitiam integralmente essas informações para a população. A Etiópia foi um dos países ou uma das civilizações com mais sabedoria
do que nós possamos imaginar, mais até do que o próprio Egito. Mas simplesmente por força da influência e do impacto do ego humano, ela se perdeu na eternidade. E sobre escombros praticamente não restou nada daquilo que era essa grande civilização. Dominaram por muitos milênios e se perderam no tempo, não deixando quase nenhum tipo de registros. Os Dogons na África ainda têm alguns registros dessa informação, mas estão passando. E assim, a imortalidade da alma foi sendo ocultada da nossa consciência, passando a ser um plano teórico duvidoso para poucos, porque não interessava aos sistemas, todos eles, que o ser humano tivesse consciência da sua eternidade. No momento em que você desenvolve a consciência da sua eternidade, você reduz o seu nível de ansiedade sobre as coisas do futuro, você reduz qualquer energia de depressão a respeito das suas coisas do passado e passa a compreender que o teu momento, agora, este mesmo que você está vivendo, assistindo esse vídeo, é o único que você tem. Mas é tudo o que você tem. E qual foi, durante séculos ou milênios, o maior exercício de domínio sobre a consciência humana? A morte. Quando a consciência humana está aprisionada à consciência do fim, da morte, do potencial, da sua potencial eliminação, ela não quer morrer. Ela quer continuar. E como eu domino alguém que não tem medo da morte? Se a penalização maior, a pena maior seria a sua eliminação. Você não domina simplesmente. Se você quer exercer poder sobre uma pessoa, imputando-lhe uma consciência de eliminação, e ela não tem essa consciência temporal, você não dominará, simplesmente você não dominará. Quando Jesus estava com Pilatos, e Pilatos diz, eu tenho poder para libertar, e Jesus lhe diz, você não tem poder nenhum sobre mim que não seja dado pelo meu Pai. Como você elimina um ser como esse? Simplesmente não elimina. E quando Jesus estava, há relatos gnósticos e místicos que contam que Pedro, olhando para a cruz, conversava com Jesus em sua consciência. Ainda que os relatos digam que Pedro não estava ali próximo, Pedro dizia, mas eu vejo o Senhor em glória. Eu o vejo iluminado, eu vejo fora daquele madeiro. E Jesus devolve a ele dizendo, o que você vê é um corpo de carne emprestado para que ele sinta, para que ele interprete esta cena. Então Jesus, segundo, e aí você tem controvérsias de todos os lados, ele não morreu de fato na cruz. Aquele símbolo da carne que está fincado é apenas um símbolo efetivo. E o símbolo da ressurreição, ele é apenas um impacto na consciência humana para demonstrar a grandiosidade de Cristo e para atrair novos fiéis. Mas há relatos da sua existência até muito velho, não só na Judéia, não só
na Palestina, não só naquela região, mas também na Índia, na China e em vários outros lugares por onde ele foi professar a sua fé. Há, se eu não me engano, no Japão, um túmulo dedicado a Jesus. Não me falha a memória, não sei se é no Japão ou se é na Índia. Então, o exercício de Cristo tentando, buscando ser como Ele, é exatamente esse trabalho que nós devemos nos concentrar para compreender que a imortalidade da alma não é um prêmio, apenas é. E este corpo de carne, nós já falamos isso, ele dura uma eternidade de 100 anos, 120 anos no máximo neste tempo, e depois ele vai ser substituído até que nós possamos atingir um estágio de consciência tal em que não haverá mais a necessidade do esquecimento. E quando chegar este momento de se tornar desnecessária ou desnecessário o esquecimento, nós poderemos contemplar o Criador em sua totalidade como de fato Ele é. E poderemos, melhor dizendo, nos direcionar para outros locos planetários, outras moradas da casa do Pai, para auxiliar outros seres no seu processo natural de evolução. A profundidade que isso lhe traz é muito grande. Pode ser que nós tenhamos pessoas que vão assistir isso e vão ficar incomodadas. Pode ser que nós tenhamos pessoas que vão assistir isso e vão ficar maravilhadas por um tempo, por um dia, por 2 dias. Pode ser que nós tenhamos outras pessoas que isso vai aflorar tão rapidamente, mas depois vai ser sufocado pelos espinhos. E teremos aqueles que estão prontos para absorver este tipo de conhecimento, este tipo de discussão e, no mínimo, aceitar que isso talvez seja possível. O exercício que você vai ver na tela daqui a pouco, eu vou deixar para você. Se não ficar na tela, porque eu estou com um pau aqui no computador, talvez eu não consiga, mas talvez eu deixe no primeiro comentário fixado. O exercício, ele vai lhe conectar com a concepção desta tua existência única. Quando eu disse, se eu não me engano, no primeiro vídeo desta série, que nós devemos nos render ao Criador e buscar a compreensão do que Ele é em nossas vidas, é compreender que quando você se rende ao Criador, você está muito próximo de compreender que a sua vida é eterna. Não é a sua vida na matéria. A sua vida neste tempo, através do entendimento do que é a alma que nós vimos, ela vai até um determinado ponto, porque assim é necessário. Quando em 2012 nós abrimos os portais, eu digo nós porque eu também estava nos templos na época fazendo todo o processo de transição em conjunto, fazendo as meditações, as orações para a abertura dos portais e fixação da energia que naquele tempo foi necessário. Quando o planeta ascensionou, nós ganhamos uma nova oportunidade. E perceba como já era duro naquela época, mas perceba como de 2012 para cá houve um acirramento de tensões. Ao mesmo tempo em que nós recebemos uma infinidade de tecnologias, de mídias, de conhecimento, de equipamentos, de descobertas, uma série de coisas, o nível de tensão e de domínio, de exercício de domínio, ele exasperou, ele foi assim intensificado a 1000 ou porções de 1000.
Por quê? Porque naquele instante da migração, ou seja, da transição do planeta Terra para um novo estágio, através da entrada da galáxia no fóton, no campo de fótons vindo diretamente do Sol central de Alcione, naquele momento, a luz, como nós dizemos, venceu. E, naturalmente, o desespero dos moribundos, dos obscuros, daqueles que trabalham a perder as almas, é tentar reter a maior quantidade de consciência neste plano, nesta terra endurecida, para que não siga o plano do Criador. Quando há uma reunião, e nós já estamos terminando, quando há uma reunião entre os comandantes das naves siderais, como Ashtar Sheran, como o comandante Pena Branca, Arcanjo Miguel, existe um ser que atua no Kazuá, que eu já comentei com vocês, que é simplesmente maravilhoso, comanda as ações no Kazuá, que é o Senhor Ingé Molokyo, que é siriano e responde diretamente à essência da criação, a Senhora Naarabô, e que ele inspira todos os seres, a criarem um processo diário de auto-observação, um processo diário de aprofundamento em si mesmo, um processo diário de buscar a libertação. Há uma dualidade no conceito de livre-arbítrio que às vezes a gente não, se você não compreender isso completamente, isso ao invés de te ajudar, te atrapalha. Há uma determinada passagem que os evangélicos falam, e eu vou conectar isso, que a dúvida é do demônio e a certeza é de Deus. É como se nós pudéssemos traduzir: o livre-arbítrio é do demônio. Porque onde há a necessidade de ter o livre-arbítrio, há dúvida. De você escolher entre A ou B. No momento em que você desenvolve a sua convicção, e que você possa desenvolver apenas uma convicção, apenas uma, que é a existência de Deus como a totalidade, como o ser total, que você foi criado à imagem e semelhança de Deus enquanto centelha divina, enquanto centelha originária, enquanto uma força do próprio Deus que atua na densidade para o serviço dele. Se você desenvolver apenas essa convicção, você vai perceber que não há necessidade de livre-arbítrio. Dá uma falsa ideia de ditadura? Não. O nome disso é convicção. O mundo inteiro pode desabar se você estiver convicto de que você é um com Deus, que só a Ele, e que só a Ele nós podemos e devemos render graças. Só a Ele nós devemos render as nossas homenagens. O código de Jesus é um caminho efetivo, seguro, para que você compreenda isso e para que você vivencie isso. Eu sou como Jesus. Isso finaliza e elimina os dogmas, os aprisionamentos de consciência, o exercício do medo através da imputação de punições, de regras, não há necessidade de regra quando você compreende a presença de Deus em sua vida, agindo a cada segundo, e você como um instrumento do Criador. Essa é a força. Vamos observar
o exercício eu vou deixar para você ver. Primeiro a reflexão. Depois, se houver as dúvidas, questionamentos, enfim, deixa aí para a gente tentar aprender junto, tá bom? Mas só se realmente tocar o seu coração, senão tá tranquilo. Reflexão. Não houve nenhum nascimento até a morte se manifestar. Ainda que você nunca nasça, nem possa morrer. Olha isso. Não houve nenhum nascimento até a morte se manifestar. O que ele está dizendo? Que antes do tempo havia uma quantidade determinada de seres aqui no plano da Terra. E não precisava nascer novos seres. Por quê? Porque aqueles que aqui estavam viviam em eternidade. E vivendo em eternidade não havia necessidade de novos nascimentos. Quando a morte, ou seja, em função do decaimento da consciência, quando a morte se manifesta, nós vamos falar isso talvez em outros vídeos, mas o planeta vive através de um ciclo de 12 mil anos. A Lemniscata demonstra isso. Se você procurar no livro do Drunvalo Melquisedeque, é a Flor de Lótus, se eu não me engano, o antigo mistério da Flor de Lótus, enfim, alguma coisa assim, mas é Drunvalo Melquisedeque. São dois volumes espetaculares. Ele nos mostra com clareza este ciclo do infinito, ou da Lemniscata, que são 12 mil anos de desenvolvimento de consciência, e depois há um tempo em que tudo fica retrógrado, que há um embotamento desta consciência até que depois ela volte a aflorar. Nós estamos neste momento de afloramento. Esta é a oportunidade do salto de consciência. Eu falei no outro vídeo sobre o salto quântico, essas coisas, mas eu não domino isso, não tenho um exercício de domínio claro sobre isso, então eu prefiro trabalhar com esse salto de consciência. Nós damos um salto de consciência. É este o momento que nós estamos vivendo. E é isso que ele está dizendo nesse primeiro momento. Tire do pensamento todas as ideias assustadoras e esteja livre para viver inteiramente o presente. Primeiro ele diz que não havia morte. Não havia nascimento até que a morte se manifesta. Agora ele está dizendo, olha, como isso aqui não existe, tire de si próprio os pensamentos assustadores. Viva este agora, como o Eckhart Tolle nos ensina tão brilhantemente. Viva este momento agora com a intensidade que você precisa, que você necessita. Você é um ser imortal. De uma mente, aqui o sentido pessoal pode parecer limitado, mas não é. E um corpo que parece material. O próprio corpo que nós tanto admiramos e louvamos e honramos, ele é composto de imaterialidade. Parece dúbio pensar desta forma, não? Mas ele é composto de imaterialidade. Ele é perecível. Ele se ajunta e depois ele se desfaz. Essa é a reflexão. E a meditação, durante vários momentos do dia de hoje, é: eu sou um ser espiritual e me adaptei à energia densa do plano terrestre. Ainda assim, nunca nasci e nunca morrerei. Repudio todas as ideias de medo da minha mente e sou livre para viver plenamente agora. A vida de Deus é a minha vida, imortal, eterna, para sempre. Eu, só para finalizar, participei de um grupo de discussão
entre pessoas religiosas, cada uma com a sua vertente, cada uma com a sua orientação, que acreditavam naquilo que estavam pregando, e é justo que seja assim, pois é a vida dela, e ela está se encaminhando através daqueles conceitos, daqueles preceitos. E em determinado momento, não vou citar aqui a vertente, teve uma pessoa que se exasperou profundamente, principalmente quando nós dizíamos que a vida de Deus é a minha vida. A vida de Deus é a minha vida. Porque na concepção de algumas pessoas isso soa herege. E é esta concepção que muitas vezes causa a eliminação de algumas pessoas, porque se você não concorda com o poder vigente vai querer eliminá-la ou eliminá-lo. E viver com a convicção de que a vida de Deus é a minha vida, extrai de mim imediatamente a necessidade de ter razão, de querer defender o meu ponto de vista a todo custo, de querer fazer valer a minha palavra a todo custo. Começa a chegar num estágio em que nós nos abrimos com amorosidade e compreendemos, passamos a respeitar completamente o sentimento e a forma que as outras pessoas professam a sua religiosidade. Francisco Rivas Neto tem um livro, e agora sim para finalizar, um dos livros dele é A Umbanda, a Protossíntese Cósmica. Hoje é um compêndio, um livro editado pela Ícone, que é maravilhoso, você poderia buscá-lo, vale muito a pena. Lá ele fala da síntese das ciências, da síntese do conhecimento, e que a protossíntese cósmica é a união da ciência com a filosofia, com a arte e com a religião, levando a uma síntese ou a uma protossíntese da consciência cósmica. Minha saudação ao meu pai Arapiaga, e fique com este conhecimento, medite algumas vezes por dia e saiba que o grande código é: eu sou como Jesus. Eu sou como Jesus. E reflita, medite neste dia com essas expressões que aí está. Eu agradeço, espero que de alguma maneira isso esteja contribuindo. Quando eu iniciei esse ciclo, de verdade eu não imaginei que seria tão profundo assim. De verdade, confesso que eu achei que eu ia criar algumas meditaçõezinhas, entre aspas, e estava tudo feito. Não. Quando eu peguei o processo para fazer, a inspiração maior disse: ou você assume isso para fazer um trabalho diferenciado, ou você nem comece, nem se abra para fazer isso. As dificuldades vão surgir. Tanto é verdade que eu tinha um computador emprestado, tive que devolver, o notebook começou a quebrar, mas ok, a batalha é espiritual, e nós estamos aqui com o escudo de Arcanjo Miguel, com todas as forças, não para atacar ninguém, não tenho essa intenção, mas para criar um ambiente que nos torne propícia à criação de conteúdo com profundidade. Aproveite isso. Agradeço e nos encontraremos em breve.